Bem, eu vi que a temática nossa hoje foi da angústia, né? Viemos aqui hoje para discutir a relação. Estamos numa grande DR, eu acho que isso é uma grande também oportunidade para amadurecimento, para encontrar os caminhos. Se nós conseguirmos, pelo menos, um diagnóstico das graves situações que o processo penal nos apresenta hoje, já sairemos daqui com um grande ganho. E eu, para não fazer feio, também vou trazer a minha angústia. Então, se iniciarmos lá, na época mesmo da construção da teoria geral, agora, acho. Ixi, vamos nós. Bem, então eu iniciava dizendo que o caminho do processo penal não pode ser um caminho diferente do próprio processo. E que o processo, lá nas nossas priscas eras, remontava à resolução dos conflitos. Os conflitos se apareciam na sociedade e, inicialmente, os indivíduos partiam para a resolução desses conflitos a partir de uma autocomposição, e isso, de certa forma, não contribuía para aquele sentimento de realização de justiça, porque tínhamos a possibilidade do império da lei do mais forte. A sociedade foi ficando um tanto quanto complexa, e aqueles indivíduos que tinham conflitos a serem dirimidos resolveram eleger um terceiro que pudesse opinar e dissolver aquela relação de conflito. A partir daí, inventaram um tal de contrato, esse contrato acabou virando social, as pessoas fizeram um pacto, surge o Estado, esse terceiro que vai resolver o conflito é o Estado, trazendo isso para o processo judicial, de uma forma mais complexa, de uma forma monopolizada, e que foi se desenvolvendo durante os anos. Então, o processo, parecido com aquilo que nós enxergamos hoje, foi um fruto de uma evolução que se mostrou catastrófica, que se mostrou ineficiente, que não realiza aquilo que nós temos como uma mínima ideia de justiça. E, de certa forma, que se experimenta na data de hoje, né, nos dias de hoje, uma espécie de retrocesso. Buscamos a eleição de árbitros, né, buscamos o juízo arbitral, a não judicialização das causas, né, o que causaria talvez um certo arrepio em von Ehring quando pleiteava lá que o indivíduo lutasse a ferro e fogo pela realização do seu direito. Será que isso realmente é um retrocesso? Se tivermos uma mentalidade, uma visão arraigada no tradicionalismo do que ensinamos na academia, daquilo que nós recebemos quando estivemos também na academia, nós poderíamos dizer que talvez sim. Mas hoje esse retrocesso se apresenta como uma novidade, como uma esperança de sucesso, como uma esperança de efetiva realização de justiça. E associado a essa volta a um informalismo, uma abolição estrita do processo, nós experimentamos também o fenômeno do pós-modernismo. Um fenômeno daquilo que professa uma tremenda insegurança na sociedade. Os operadores do direito, nós somos, né, acostumados a trabalhar com a busca da segurança, a partir da segurança jurídica. E o pós-modernismo puxa esse tapete sobre o qual nós nos apoiamos, porque nós temos uma época que é marcadamente insegura, um terreno movediço, através do qual temos que tratar as questões que nos são colocadas. As fronteiras dos institutos se tornam fronteiras incertas e nós temos que aprender a lidar com isso. Nós não fomos treinados, nós não fomos ensinados, nós não fomos educados a trabalhar com isso. Então, nós temos que ter em mente que o direito realmente não tem compartimentos estanques, que o direito é um só e que vai haver um tratamento transinstitucional entre seus diversos ramos. Nesse ambiente se constrói a colaboração premiada. Num ambiente que também é informado pelo rompimento de dogmas e pela invasão do direito privado. Hoje nós temos, talvez posso ousar em dizer isso, mas nós temos uma tendência à soberania, né, à supremacia do direito privado sobre o direito público. O direito privado invade
os espaços mais recônditos do direito público, notadamente o processo. Estamos tendo a possibilidade de negócios, de transações, dentro do processo civil e do processo penal, com o que causa mais espécie, né? No processo penal, acostumado a lidar com aquilo que é de mais caro para o ser humano, que é a sua vida e a sua liberdade. Mas isso, apesar de nos causar, sob o prisma, sob o aspecto da colaboração premiada, uma certa surpresa, na verdade já vem acontecendo. Nós já estamos num período de transição a nos acostumar com esse tipo de fenômeno dentro do próprio processo penal. O rompimento maior que nós podemos observar é o rompimento quanto à indisponibilidade da ação penal pública. Aprendemos, né, que essa seria uma máxima, que não se pode abrir mão da ação penal pública, notadamente a incondicionada, mas nós já experimentamos fenômenos nesse sentido através de um direito negocial, de um processo negocial, que foi introduzido entre nós pela Lei 9.099, de 1995, que trata dos juizados especiais, especialmente na sua parte criminal. Ela trouxe o Instituto da Composição Civil dos Danos. Então, aquelas pessoas que se envolveram numa contenda que chegou à esfera do direito penal, podem se sentar e entabular um acordo. No caso da ação penal condicionada à representação, esse acordo vai causar a renúncia da representação e impedir o prosseguimento da ação, levando à extinção da punibilidade. Um acordo, notadamente de natureza civil, repercutindo na esfera penal com a extinção da punibilidade. E não é só esse negócio jurídico que já existia no processo penal, né? A própria Lei 9.099 instituiu a transação penal, a oferta da proposta de um acordo por parte do Ministério Público, que resulta na imposição de uma pena restritiva de direitos. Pena sem processo. Pena sem processo. Mas o agente aceita, então pode, tal, é negócio jurídico. E mais à frente, né, também vislumbrou a própria lei a suspensão condicional do processo, e que corresponde à suspensão, um período de prova que o agente se submete e que, se der tudo certinho, também ocasiona a extinção da sua punibilidade. Então, apesar de inicialmente nós nos termos confrontado com uma revolução no processo penal, com uma nítida mitigação do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, nós fomos nos acostumando. 1995 para cá já tem um bom tempo. E isso se tornou parte do nosso dia a dia sem causar maior transtorno. Mas essa concepção de mitigação da ação penal foi concebida por um viés de menor potencial ofensivo. Então, crimes ou infrações penais de menor potencial ofensivo, contravenções e crimes com pena de até 2 anos, e não causam tanto abalo assim à sociedade. Então, esses aí nós podemos fazer um negócio, vamos fazer um negocinho, vamos fazer um negócio jurídico, processual com ele. A partir de 2013, com a Lei 12.850, criou-se uma nova perspectiva a esse respeito. Tudo bem que podemos falar na colaboração premiada, e ainda vou fazer uma distinção em relação à delação mais à frente, mas podemos falar da colaboração premiada já na Lei de Lavagem de Dinheiro, na reforma da Lei de Lavagem de Dinheiro. Mas ela somente tomou corpo de uma maneira mais procedimental, mais robusta, cuidando de aspectos mais completos do Instituto, a partir da Lei 12.850, que é a Lei de Crime Organizado, no seu artigo 4º. E ela agora aborda um outro viés, um viés voltado para a criminalidade de maior potencial ofensivo, a criminalidade de colarinho branco, né? Não mais a clientela mais tradicional do direito penal. Então, é possível e é preciso dizer que a colaboração premiada é uma espécie de negócio jurídico processual, e que isso não pode, e no processo penal, e que isso não pode causar o escândalo que deveria ou que poderia, em tese, causar. Temos, então, essa introdução do processo penal cooperativo, que já existia desde a Lei 9.099, que agora passa simplesmente a cuidar de um outro aspecto da criminalidade, sem o escândalo como eu
acabo de mencionar. E nós já experimentávamos também outras hipóteses de negócio jurídico. A possibilidade de inversão de ordem da oitiva das testemunhas, algo corriqueiro no foro, em que as testemunhas estão todas ali, menos uma da acusação, e que aí o juiz indaga da defesa se há óbice em que se ouça, e da acusação que se ouça as testemunhas da defesa, ficando pendente a oitiva da última testemunha da acusação. Havendo acordo ali, não há problema algum. Então, essa situação do negócio jurídico processual no processo penal tem que ser, de certa forma, superada. E delação e colaboração? Se ligamos, abrimos os jornais, as revistas, ligamos a televisão, invade a nossa casa, a delação de fulano, a delação de Beltrano. A delação não é também um fenômeno tão novo assim entre nós. Ela remonta lá da lei de crimes hediondos, e o Brasil, movido sempre a episódios, nada de estudo sistemático, mas sempre a episódios que vão fomentando a produção legislativa, né? E a lei de crimes hediondos, pegando uma carona, uma provocação no sequestro do empresário Abílio Diniz, o Washington Oliveto, acabou, né, surgindo a lei de crimes hediondos e, numa de suas previsões, a delação premiada, pensando naquela hipótese em que a vítima de uma extorsão mediante sequestro, para elucidação desse crime, um criminoso vai e apresenta informações relevantes para elucidação e resgate daquela vítima. Então, é o direito premial. Ela era premiada com uma redução de pena. Outros diplomas legais vieram tratando disso, né? A lei de crimes contra a ordem tributária, a lei de proteção à testemunha, que inovou e estabeleceu algo mais largo, que seria a possibilidade, inclusive, do perdão judicial, né? A extinção da punibilidade conforme a colaboração, né? O conteúdo relevante da delação apresentada pelo agente. Mas, desde esse início, houve uma resistência. Delação é uma coisa feia, né? Entregar o outro, o X9, o dedo duro. Então, essa figura sempre foi vista com muito preconceito entre nós. Há quem diga até que esse preconceito tenha alguma raiz de natureza religiosa, porque nós somos, né, de uma educação eminentemente católica, né, e essa doutrina religiosa professa lá que o pecado é uma coisa feia, tem que ser expurgado, né? Tem a penitência, tem um castigo ao pecado, que a coisa tem que ser escondida, etc. Enquanto que em países em que houve o desenvolvimento desse direito cooperativo, né, desse processo cooperativo, em especial da própria delação, ela é premiada. Quer dizer, a redenção, a remissão do agente, ela é premiada. Bom, eu tomei a advertência, mas ainda tem um pequeno tempo. Com esse pequeno tempo, eu gostaria de rapidamente dizer que a colaboração premiada, no Brasil, ela registra a sua possibilidade de realização em 3 fases: na fase extrajudicial, na fase judicial e na fase pós-processual ou pós-judicial. Isso é uma inovação em relação à delação, e a distingue da delação, porque a delação é uma causa de diminuição de pena, quando muito, um perdão judicial. Então, é um instituto de natureza eminentemente de direito material, de direito penal, enquanto a colaboração assume uma natureza de direito processual. E eu diria, alguns autores sustentam que ela é de direito misto, conforme o momento em que ela se realiza. Na fase processual, ela tem uma natureza de direito material, porque leva à extinção da punibilidade. Na fase pré-processual, porque ela pode ocasionar a suspensão do oferecimento da denúncia, ela teria meramente uma natureza de direito processual. Então, acho que ela tem, na verdade, uma natureza eclética, porque ela assume a feição conforme uma natureza jurídica específica, conforme a fase em que é exercitada. Então, eu dizia que as grandes novidades da colaboração são sua realização na fase pré-processual, onde o Ministério Público pode não oferecer a denúncia, uma espécie de perdão ministerial, conforme a gradação da colaboração que é realizada, ou a sua suspensão. E na fase da execução, em que pode haver não a extinção da punibilidade, jamais, mas uma progressão de regime ou uma diminuição da pena.
E essa é uma inspiração do direito penal, do direito italiano, porque no direito italiano surgiu o fenômeno do pentitismo. Perceberam lá, no que diz respeito aos mafiosos, que esse era um momento em que era mais próxima, mais próspera a colaboração, porque o indivíduo já estava condenado, abandonado pela organização criminosa e que não via perspectivas, então queria melhorar a sua própria situação. Bem, com todos esses acontecimentos na data de hoje aqui, né, e com o rigor do horário que tem que ser percorrido, eu me vejo até numa dificuldade, porque o tema é bem vasto. Mas eu, de qualquer forma, gostaria de me colocar à disposição de todos que quiserem discutir essa questão e cumprimentar mais uma vez pela excelência da organização, a excelência dos debates que foram aqui travados, dizer que professo uma fé muito grande, né, no Instituto da Colaboração Premiada. Brincava com o professor Marcelo que nós temos essa resistência em aceitar o Instituto, mas que é uma onda e que, se nós fincarmos o pé, ela vai nos derrubar. Então, que é melhor pegar um jacarezinho, né? Aprender a lidar com esse novo fenômeno. E eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado e bons debates.